Olha lá. Corinthians em casa nesse Brasileirão. Foram 11 partidas, 3 vitórias apenas, 7 empates e uma derrota com 15 gols marcados e 11 gols sofridos. Esse é um ponto muito importante para o Corinthians. A Neoquímica Arena é uma arma, é um dos melhores mandantes do Brasil nos últimos anos. Sem e dúvida. esse ano, nada. Então, está começando a acontecer o seguinte com o Corinthians. O Corinthians começa a ter volume, criar e não fazer o gol. E isso começa a se repetir e aí a posição na tabela não permite mais isso. Então, esse é um jogo que você enfrentar um treinador do outro lado desesperado com a sonolência do time dele, né, a ponto de trocar um jogador no intervalo, a ponto de dar dura no jogador, vendo o jogo, dava para ouvir ele desesperado com o atacante lá, o equatoriano, não lembro o nome dele. E você não consegue ganhar o jogo, ainda pelo contrário, né? Sofre para empatar no final, você começa a perceber algumas coisas muito claras. O Giovani é pelo menos 2 vezes mais jogador que o Wesley. O Giovani tem que jogar no time do Corinthians. Ele é melhor que o Romero, inclusive, tecnicamente, mas entendo que o Romero teve que ser substituído e o Ramon justificou isso, né, por causa da sequência, muitos jogos em seguida. É o preço que se paga da classificação da Copa do Brasil. Você podia ter o Romero ontem inteiro, né? Não tinha. Sábado, né? Poderia ter tido o Romero inteiro, mas vamos lá, vamos jogar, vamos classificar. Aliás, estou esperando o STJD denunciar o Wesley por ter colocado a mão na genitália também lá no jogo no Couto Pereira. Silêncio absoluto, né? Ninguém sequer falou sobre isso. Sobre esse Romero tema. estava suspenso contra o Juventude. Oi? Romero estava suspenso contra o Juventude, por isso Mas que jogou contra o Grêmio, né? Jogou contra o Grêmio. Né? Então, e ontem e sábado ele foi substituído porque o treinador justificou isso. Falou que ele tinha uma sequência grande, não estava a ponto de estourar e teve que tirar, né? Então, são coisas que começam a pesar num time que está com a pontuação muito baixa no Campeonato Brasileiro, como o Vessa disse aqui. E aí, Arnaldo? Eu acho que... Virou a chave, já tudo controlado. Não tá, porque desse ano está na zona de rebaixamento. Ano passado não entrou na zona de rebaixamento. Verdade. Essa é a grande diferença, né? Eu acho que a pontuação em casa continua sendo muito maior que fora. Só que empate já não faz grande diferença. Parênteses, o empate ano passado meio que servia, né? Porque ia mantendo o Corinthians no mesmo lugar. E às vezes alguma... Fora. Isso. Então, é muito diferente isso, né? E agora eu acho que a decisão maior é a do Maracanã, não é do estado de Santa Cruz. Agora o Fluminense perdeu 2 partidas seguidas, foi eliminado e perdeu uma partida, e agora o Fluminense está atrás do Corinthians. É de fato um jogo muito importante para o Corinthians. O que a gente vislumbra nessa zona de rebaixamento você pode até tragar o Vitória, que perdeu o Bavi, está ali. Qual é o outro quarto que entraria para sair em Corinthians e Fluminense? Você não consegue ter essa Juventude, olha, tá lutando bravamente. Criciúma lutando bravamente. Internacional, mesmo que você fale, faltam 5 jogos por então. O Grêmio já está escapando, o Vasco já foi. Então, quem vai entrar para sair o Corinthians? Para sair o Fluminense? Essa é a questão. Por isso, o jogo entre eles é muito difícil. E acho que até desta forma, nessa situação, nessa circunstância, fora de casa, eu não acho o empate um desastre para o Corinthians. Pelo menos você mantém o Fluminense atrás de você. Mas empatar Depende, em casa, né? não adianta Se o mais. Inter e o Vitória vencerem, é um desastre. Sim. Você entende? Sim, você percebe que não tem muita margem. O desastre seria perder. Não. Porque daí o outro já ultrapassa. Aí você... Total. Sim, concordo, mas você começa a perceber que fica tão ajustado, cara. Tão ajustado. É igual a família que está com problema financeiro. Fica tão ajustado que naquela semana vai quebrar o micro-ondas. Ele podia quebrar o micro-ondas daqui 3 meses. Não, naquela semana tá tudo apertado, não tem, vai ligar o micro-ondas, não funciona. E só não perdeu esses jogos todos porque a torcida tem muita paciência. Muita. Então, o Cuiabá... Mas sábado teve cobrança, o Cuiabá, não é sempre depois do jogo. Mas claro, depois do jogo. Os cantos de sempre, mas depois do jogo. Mas Cuiabá sai atrás, a torcida vai lá, empata, só que o time tem limitação e não vira. Aí, mesma coisa Juventude, mesma coisa sábado. Porque se é uma torcida que enche o saco dos jogadores,
era vinagre. Tinha perdido as Só uma 3. observação. Quando a gente fala que falta jogador para definir, é uma realidade. Sobretudo com a lesão do Yuri Alberto, com a cirurgia do Yuri Alberto. Agora, o elenco do Corinthians tem qualidade. É um elenco caro, é o time que mais contratou no país. Não é o elenco de 2007, não. Então, não é um time coitadinho. Sim. Longe, é o que você fala, é longe disso. Longe disso. É um time que contrata um jogador por semana. O cara acabou de entrar e fazer um gol contratado. Então, o time que contrata um jogador por semana. Não é um time que não tem condição financeira, está recorrendo à base, não. Eu acho que essa questão do homem-gol já existia, achava-se que o Pedro Raul poderia ser uma opção, não tem sido. Então, esse é um problema, mas tem jogador todo dia chegando. E hoje à noite tem reunião importante no Parque São Jorge do Conselho Deliberativo. Promete ser quente pra caramba, muita coisa vai ser falado. Augusto Melo e Romeu Tuma Júnior, que é presidente do Conselho Deliberativo, serão muito cobrados com contratos que assinaram. Prometem aí conselheiros levarem mais de 50 assinaturas para uma abertura, para colocar o Augusto Melo no crivo ali da Comissão de Ética do Conselho Deliberativo. Aguardemos à noite, mas olha, amanhã poderemos ter ali um Parque São Jorge, a parte política completamente efervescente, só avisando aí, porque à noite o bicho vai pegar. Mas aquela Falaremos sobre isso sequência amanhã. de 12 horas notícia ruim deu uma melhorada. É Né? verdade, verdade. E o G4 fica por aqui. Amanhã estaremos de volta pontualmente meio